Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 25 de maio. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 17, versículos 20 ao 26, que diz assim: Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste, e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e eles também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste estejam neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui ainda na oração sacerdotal de Jesus, né? Mas eu queria pegar o gancho para entrarmos nesse evangelho a partir de um versículo que nós ouvimos no evangelho de ontem, né? No evangelho de ontem, é, teve um versículo que Jesus dizia o seguinte, na sua oração ao Pai: Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Então veja, assim como o Pai envia Jesus ao mundo, Jesus envia os seus discípulos ao mundo. Para quê? Para anunciar a sua palavra. Por que eu quis pegar esse versículo para a gente entrar no evangelho de hoje? Porque no evangelho de hoje, Jesus diz assim ao Pai: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, vejam só, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Vão crer em mim pela sua palavra. E quem é que vai anunciar a sua palavra? Aqueles que são os enviados de Jesus. Por isso, Jesus dizia no evangelho de ontem: Pai Santo, não te peço só por eles, né? Assim como o Pai me enviou, eu os enviei, né? Foi isso que Jesus dizia ontem. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Para quê? Para anunciar a sua palavra. E para que anunciar a palavra? Para que o mundo creia, para que as pessoas acreditem. São Paulo vai dizer na carta aos Romanos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação. Ou seja, nós, enquanto batizados, nós somos enviados em missão para anunciar o evangelho, para pregar a boa nova, a palavra de Deus. Porque é pela pregação da palavra de Deus que se chega à fé. E Jesus está rezando pelos seus discípulos, que são os enviados de Jesus. E Jesus hoje está rezando por aqueles que vão crer. Quem é na sua casa que precisa crer, que ainda não crê? Jesus rezou por eles. Jesus rezou por aquelas pessoas que você conhece, que talvez sejam até próximas de você, mas que ainda não crê, mas que vão crer. Que hoje você possa pedir por essas pessoas. Que hoje eu convido você neste momento até. Pense nessa pessoa da sua casa, da sua família, um amigo, uma amiga, não sei. Aquela pessoa que não crê, mas que Jesus rezou por ela. Que você hoje diga assim para Jesus: Jesus, pela tua oração, que ele creia. Senhor, pela tua oração, pela oração que tu fizeste, que ele creia, que ela creia. Pense nessa pessoa e reze assim. Faça esse pedido, para que Jesus seja glorificado, para que Deus seja glorificado, né? Então, por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um. E essa unidade acontece pela participação na divindade de Cristo. Interessante, porque a partir do momento que nós somos batizados, nós começamos a participar da natureza divina, da vida de Deus. Nós somos inseridos na vida divina, mergulhados na vida divina. E é aí que gera a unidade do corpo de Cristo.
A unidade, a nossa unidade. A unidade da igreja. Por isso que a igreja, ela é una. A igreja é una porque ela é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo a partir do batismo que recebemos. Isso é graça de Deus. A igreja, como se diz no credo niceno-constantinopolitano, é una. Eu creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Una. Uma só igreja. Um só corpo. Interessante porque em que se dá a unidade da igreja? Né? São Paulo vai dizer: há uma só fé, há um só batismo, há um só Senhor. Interessante isso. A nossa fé católica é uma só. Eu não creio em uma coisa e você que é católico aí que está me assistindo não acredita em outra coisa diferente. Não, nós temos uma única fé, uma fé de 2000 anos. Uma fé que nós recebemos dos apóstolos. Por isso a igreja é apostólica, que vem da fé dos apóstolos. Uma só igreja, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Percebe? A unidade da igreja. Né? A unidade da igreja. Aquilo que eu celebro aqui na paróquia, na minha paróquia, o Papa celebra em Roma. É a mesma liturgia. O evangelho proclamado hoje aqui é o evangelho que o Papa proclama em Roma. Que todo padre hoje proclama o mesmo evangelho e guarda e anuncia a mesma fé. Olha que maravilha a unidade da igreja. A unidade da igreja. Isso é maravilhoso, né? Como é bom ser católico. Mas veja, Jesus, por isso que Jesus pede, é importante que Jesus peça ao Pai, que eles sejam um, que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Veja, a importância da unidade, do testemunho da comunhão, da unidade, da caridade, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, a glória de Jesus e a sua divindade. Nós participamos, como eu acabei de dizer, da divindade de Cristo, da sua vida divina. Que eles assim cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo, antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. E há tanta gente que precisa conhecer ainda. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles. Veja, quem crê em Jesus, quem chega à fé em Jesus, é alcançado e é invadido pelo amor de Deus. O amor que Jesus recebe do Pai derrama sobre nós. É o seu Espírito Santo. Que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Que a presença de Jesus com seu amor, com a plenitude do seu Espírito, a potência do seu Espírito, invada a sua alma, o seu coração. Que você passe o dia hoje transbordando do amor de Deus. Compartilhe esse vídeo, envia para aqueles que precisam crer. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.